Olá, uma boa tarde a você. A gente começa o Band Cidade de hoje com um caso de injustiça envolvendo dois irmãos. Um homem de 32 anos está na papuda, segundo a família, sem nunca ter cometido qualquer crime. A culpa seria do irmão mais novo, Jackson Bezerra, de 28 anos, cometeu um roubo há 10 anos. Mas ao ser detido há 2 semanas, ele usou o nome do irmão, que tem deficiência mental. Quando saiu a sentença definitiva do juiz, a polícia foi atrás da pessoa errada. O caso foi no Recanto das Emas. 5 anos e 4 meses de prisão. Essa foi a sentença dada a Jefferson Carlos Silva de Oliveira, de 32 anos, que está preso há 2 semanas na papuda. O que ele fez? Nada. É isso que a família tenta provar. Morador do Recanto das Emas, Jefferson foi preso por cometer um assalto à mão armada em Anápolis, Goiás. Mas, na verdade, quem praticou o crime foi o irmão dele. E no meio dessa confusão toda, uma mãe que sofre com a situação dos 2 filhos. Vi meu filho chorando assim, né? E ninguém me deixou falar com ele. E eu, na realidade, não estava sabendo de nada, né? O próprio delegado que estava lá falou que não sabia de nada, que só sabia que era um mandado. Mas o irmão que cometeu o crime, Jackson Bezerra da Silva, de 28 anos, acabou sendo preso, mas por outro motivo. E dentro da cadeia revelou que jogou a culpa de um dos crimes nas costas do irmão. O Jackson assumiu que esse crime foi ele que fez e a Anápolis deu o nome do irmão, né? Mas que ele também falou que ele não sabia que ia acontecer tudo isso com o irmão dele. Depois dessa confusão, a mãe deles acionou a Defensoria Pública. A defensora explica que o caso tem uma série de erros que começaram porque a Polícia Civil de Goiás não teria conferido as digitais do Jackson, que praticou o roubo no dia em que foi preso em flagrante. A polícia não verificou se aquelas impressões digitais de fato eram do Jefferson. E o processo transitou em julgado, condenando uma pessoa diferente da que cometeu o crime. Nós buscamos, sim, uma prova cabal disso e, portanto, a gente solicitou à Polícia Civil do Distrito Federal que fizesse uma perícia, uma análise pericial, confrontando, comparando as impressões digitais que foram extraídas lá em Anápolis e as impressões do Jefferson. E o perito constatou que são pessoas diferentes. Desesperada, Tereza se emociona ao pensar no que o filho pode estar sofrendo na prisão. Além de distúrbio mental, ele sofre de depressão. Meu filho está preso numa cela com 38 presos, né? Fiquei mais triste ainda porque meu filho está magro, está com a cabeça raspada, está muito assustado, né? Chegou assim para mim, algemado. Aquela cena para mim foi muito triste. Está sendo tudo, em vez de justiça, está sendo tudo injusto para mim. Eu acho isso. É só injustiça que está acontecendo no caso do meu filho, porque eu quero meu filho aqui em casa o mais rápido possível. O que a gente espera é que ele seja solto o quanto antes, né? Porque nós entramos com um pedido liminar para isso, para tentar reparar essa injustiça. Em nota, a Polícia Civil de Goiás informou que, de fato, não houve a identificação por meio de digitais no momento da prisão de Jackson. O procedimento só é feito em algumas situações específicas previstas em lei e que o caso dele não se enquadrava sob pena de ser considerado abuso de autoridade. Já o Tribunal de Justiça de Goiás informou que assim que teve conhecimento do possível equívoco, foi solicitada a identificação. O tribunal garante que, se o erro ficar provado, todas as providências serão tomadas, o que mostra, Cláudio Humberto, uma grave falha do sistema. O sistema é todo muito falho, né? Porque o perito atestou que a pessoa é outra. A justiça sabe que a pessoa é outra. A polícia sabe que o que está preso não foi o que cometeu o crime. E, no entanto, ele é tratado como tal, é tratado como um bandido. É dramática a situação dessa senhora, a mãe, que sofre, de um lado, por ter um filho que fez opção pelo crime, pelo mundo do crime, e de outro, um filho inocente, preso, pagando um preço à sociedade que ele não devia. É incompreensível esse tipo de coisa, né? Onde estão os juízes do Brasil que não acabam com isso imediatamente? É lamentável, é triste, né? Que o cidadão que está preso por equívoco tenha que provar à justiça que a justiça errou. A arrogância das autoridades é algo indesculpável. Essa história, se ficar provado, como assim? O que é que falta mais provar para que esse rapaz venha finalmente a voltar para casa? Vamos falar de outro descaso, agora na saúde pública. Já está em casa a mãe do bebê que morreu 1 hora depois do parto no Hospital Regional de Taguatinga. O caso foi na semana passada.
Nossa reportagem conversou com a jovem que ainda está muito abalada e pede justiça. A família acredita que houve negligência médica. Larissa ainda está se recuperando da dor do parto, mas não sabe se e nem quando a dor de nunca poder ter a filha nos braços vai passar. A criança morreu 1 hora depois de nascer no Hospital Público de Taguatinga. Larissa chegou à unidade na terça-feira passada com encaminhamento para parto cesariano, mas só foi operada depois que uma das médicas identificou que o estado de saúde da bebê estava complicado. Para a mãe, houve negligência da equipe médica. Eu não estava em condições, eu já tinha um encaminhamento para fazer a cesárea. E ela, mesmo assim, quis continuar com o parto normal. Quando ela foi fazer o toque, ela tinha visto que a neném já tinha feito as fezes. E mesmo assim, ela continuou. Eu perguntei se tinha algum problema, ela falou que não tinha. E aí, continuou. E aí, viu que não estava dando certo, que acho que elas viram que ela já estava em sofrimento fetal, né? E aí, eles resolveram, de última hora, me levar para a sala de cirurgia, nas pressas. A cabeleireira diz que o hospital não ofereceu qualquer auxílio psicológico. Pelo contrário, enquanto estava em observação, foi colocada em uma sala com outras mães que amamentavam os filhos. Depois eles me deixaram lá jogada, eu fiquei ainda numa sala com um monte de mãe que tinha neném, que estava amamentando. Então, sabe, isso foi muito mais doído ainda para mim. Eu tive o parto normal, tive o cesáreo e ainda estou sem minha filha. Então, assim, é muito difícil, muito, muito mesmo. A Secretaria de Saúde informou que a bebê nasceu com 39 semanas, foi apresentada à mãe, mas cerca de 1 hora depois teve complicações que a levaram a uma parada cardiorrespiratória. E geralmente, durante a gestação, às vezes tem um período que a bebê fica mais acomodada ali, porque ela já falta de espaço, né? Mas ela realmente estava mexendo bastante e estava super bem, saudável, sempre saudável, ela não teve problema nenhum durante a gestação. O pai da bebê mostra com tristeza o pouco que restou do enxoval da primeira filha do casal. O quartinho foi desfeito logo depois da tragédia. A família pede justiça. O meu cunhado e meu marido já estão tomando conta disso, porque eu não posso, também estou me recuperando, né, da operação. E aí eles já estão tomando conta, já estão colocando firme mesmo, porque isso não pode ficar assim. É realmente um caso muito triste, Cláudio Humberto. É dramático e pior do que isso, é frequente também, né? O problema é que se o Conselho Regional de Medicina eventualmente abrir qualquer tipo de procedimento, eles até parecem proposital, arrastam esses casos durante anos. Quantos casos não estarão pendentes de decisão no Conselho Regional de Medicina por negligência médica? E de outro lado, tem também a questão do hospital público. O hospital está lá, o cidadão, cada um de nós que paga impostos, foi lá e compareceu com um pouco de dinheiro para juntar o bolo que construiu o hospital. É também com o nosso dinheiro que os salários são pagos. É também com o nosso dinheiro que os medicamentos, os materiais cirúrgicos são colocados no hospital. O problema é das pessoas, é da gestão. O que a gente espera é que na justiça essa mãe, essa família obtenha reparação e que essa reparação seja cobrada depois dos profissionais, daquelas pessoas que negligenciaram o atendimento, que trataram mal essa mãe. Não é justo que o cidadão do Distrito Federal, o pagador de impostos, acabe pagando por isso, porque quando a ação é movida contra o Estado é condenado e adivinha onde é que eles vão buscar esse dinheiro? No nosso bolso, o bolso do contribuinte que é vítima disso tudo, inclusive a própria mãe, o marido e toda a sua família. O presidente Michel Temer divide as atenções hoje entre a reforma da Previdência e a agenda internacional. No campo da reforma, o esforço gira em torno do fechamento de questão dos partidos da base, que mostra uma mudança de estratégia. Sai a conquista voto a voto e entra a aposta nas legendas. Em paralelo, Temer recebe Evo Morales, presidente da Bolívia. Isso depois de 2 cancelamentos. Os detalhes chegando com a Renata Dourado, uma agenda e tanto, né, Renata? Pois é, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, uma excelente tarde para todos que nos acompanham. Então, esses 2 cancelamentos aí, de fato, aconteceram e aconteceram por conta da saúde do presidente Michel Temer. Então, a gente lembra aqui que foram nessas 2 situações que ele precisou fazer procedimentos cirúrgicos. E agora, finalmente, esse encontro acontece, um encontro muito rápido. O presidente Evo Morales foi recebido às 11 horas da manhã, agora 1 hora da tarde.
tarde vai ser oferecido um almoço e aí encerra-se. Então, realmente um encontro bastante rápido. A gente lembra que o Brasil é o principal parceiro comercial da Bolívia. Inclusive, nós temos aí essas imagens do presidente Evo Morales chegando, sendo recebido. Então, como nós falávamos, o Brasil é o maior parceiro comercial da Bolívia. Aqui é o principal destino das exportações bolivianas, o que corresponde a 19% do total. No ano passado, o comércio bilateral registrou 2,8 bilhões de dólares. Então, você vê os dois presidentes. A gente lembra também que Evo Morales é muito ligado aos ex-presidentes Lula, a ex-presidente Dilma também. Ele chegou a criticar, inclusive, o processo de impeachment, usou as redes sociais para dizer que o impeachment era, entre aspas, um golpe e ainda, entre aspas, dizer que o objetivo do injusto processo era expulsar os pobres, negros e mulheres do poder. Aí você vê os dois presidentes. A gente lembra que Evo Morales é o primeiro indígena a chegar à presidência da Bolívia, está no poder desde 2006, foi reeleito 2 vezes em 2009 e 2014 e recentemente uma decisão da Justiça da Bolívia vai permitir a ele participar mais uma vez desse processo aí. Então ele deve participar das eleições em 2019. Mudando um pouco de assunto, falando sobre isso que você falou, sobre essa conquista aí dos votos para a reforma da Previdência, a gente sabe que a meta do governo é colocar já na semana que vem, pelo menos no primeiro turno, a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Então, diferente do trabalho que o presidente Michel Temer vinha fazendo, que era aquela conquista, aquela sedução individual dos deputados, agora o presidente vem exatamente elaborando e amadurecendo essa questão, ou seja, para que os partidos possam fechar a questão. O que é fechar esse posicionamento, fechar a questão? É obrigar mesmo os filiados a votar conforme a decisão deles. Então, fechar a questão favorável é dizer que todos os filiados, todos os parlamentares terão que votar favorável à reforma da Previdência, caso contrário, podem até ser expulsos do partido. Então, aliados do presidente Michel Temer dizem que o PMDB já tem votos suficientes para fechar a questão. Isso deve ser decidido na próxima reunião do partido. Então, pode ser que o PMDB seja o primeiro partido a fechar essa questão, como a gente disse, obrigando, entre aspas, os filiados a votarem, os parlamentares a votarem, caso contrário, podem ser expulsos. É claro que no decorrer dessa semana essas negociações vão continuar e aí a meta é realmente colocar na semana que vem a reforma da Previdência na Câmara. Rodrigo. Obrigado, Renata. O presidente Michel Temer de um olho nas negociações da reforma, Cláudio Humberto de outro nos negócios com a Bolívia. Exatamente. A visita, o presidente Michel Temer recebeu o cocaleiro Evo Morales porque é um homem educado. Não deveria, não merece isso. O presidente da Bolívia tem sido grosseiro com o Brasil. No governo Lula, por exemplo, o presidente Evo Morales usou as suas tropas para invadir e desapropriar, passar a mão numa refinaria da Petrobras, na qual o contribuinte brasileiro investiu cerca de 3 bilhões de reais. E ficou por isso mesmo. Custa muito caro esse cocaleiro ao Brasil. Ele também tem sido grosseiro com o presidente Michel Temer. E agora vem ao Brasil porque todos sorridentes porque pretende renegociar ou iniciar a negociação de um novo acordo do fornecimento de gás da Bolívia. O acordo atualmente em vigor vai expirar em 2019. Ele quer mais dinheiro. O presidente Michel Temer, inclusive a gente já antecipou isso, o presidente Michel Temer não vai se meter nisso, não vai politizar uma negociação meramente comercial que vai caber à Petrobras conduzir. Racionamento. Hoje estão sem água Taguatinga Norte, Cruzeiro Velho, condomínios do Jardim Botânico, Estrutural, também setor de indústria e abastecimento e setor de oficina sul. Os bairros Bela Vista, Morro da Cruz e Residencial do Bosque, em São Sebastião, também estão no rodízio. E a Caesb anunciou que já está passando água do sistema de Santa Maria para o reservatório do Descoberto. São 370 litros de água transferidos por segundo, mas a companhia pretende chegar a 700 litros. A ideia é poupar o Descoberto, que chega hoje a 9,9% da capacidade, uma melhora causada pelas fortes chuvas do fim de semana. Já Santa Maria opera em 22%. E a seguir, PGR denuncia irmãos Gedel e Lúcio Vieira Lima, além da mãe deles, no caso dos 51 milhões achados em apartamento de Salvador. O Band Cidade volta já.